Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto aqui no templo, né? Aqui na casa do Senhor. Que você possa se sentir à vontade, que você possa se sentir em casa nesse momento, porque essa é a nossa casa, a casa do Pai, né? E nesse momento, os nossos olhos, eles se abram, assim como no partir do pão ali, naquele momento com os discípulos de Emaús, né? Quando Jesus abriu, quando Jesus partiu o pão, os olhos daqueles discípulos foram abertos, foram ali, eles tiveram a revelação de quem era, do Jesus ressurreto ali na sua frente. Então que você possa ter essa revelação nessa noite. Adore o nome do Senhor. Faça oração conosco. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Guarda essa noite, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Nós vamos fixar os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Amém. Boa noite, bom estar de volta de novo. Confesso que estou um pouco nervoso, mas
Confesso que estou feliz também, né? Retornando os trabalhos devagarinho, já é o terceiro domingo, e a gente vai se adaptando de novo. Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías, capítulo 43. Amém. Isaías, capítulo 43. Diz assim, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz, traz o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnem-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-lhes ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se siga. Verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa mensagem é para a igreja. Deus pede que a igreja congregue, se reúna. Ele diz que criou a nós e nos formou, e agora Ele nos chama pelo nosso nome. Aí Ele fala: tu és meu filho, eu te gerei, eu te amo. Deus diz: não tenha medo quando passares por aflições ou tribulações na vida. Lembre-se, porque sou contigo. Não sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus de tua vida. E quero dizer a vocês nessa noite que vocês são preciosos para Deus, e nós somos preciosos para Deus. Então nessa noite nós temos um convite que Deus nos chama para congregar, a reunir-se nessa casa para adorar o seu nome. E não só isso, Deus nos chama de suas testemunhas.
Deus diz: apresentem as suas testemunhas, para que todos saibais que me criais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum haverá, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E essa fica a pergunta. Nós estamos testemunhando de Deus. Como é que nós estamos indo para a igreja? Como é que está sendo o nosso testemunho lá fora? Com nossos amigos, com a nossa família, com nossos vizinhos. Deus transformou a nossa vida. As pessoas têm visto que nós somos uma nova criatura. E Deus pede isso. Venham e mostrem para todo mundo que vocês mudaram, que vocês são outra pessoa, que agora vocês pertencem a outro reino. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, essa noite, porque estamos aqui justamente para te render graças e te adorar, Senhor. E dizer, Senhor, que quem somos nós se não for por tua vontade, o teu querer, por estarmos firmes, prosseguindo na fé, Senhor. Ajuda, Senhor, a sermos melhores, a sermos bons testemunhos, Senhor, do teu nome, da tua grandeza, do teu amor. Somos tão falhos, Senhor, e às vezes passamos despercebidos, mas que o teu Espírito Santo possa nos fortalecer e nos guiar conforme tu queiras, Senhor, que sejamos. Porque por nós, Senhor, nós não temos força, nós deslizamos, nós caímos, nós se afastamos de ti, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem pegado em nossa mão de novo e tem nos levantado, Senhor. E nós queremos te agradecer. E queremos essa noite prestar culto ao teu nome, Senhor. Cantar as tuas grandezas. E que o teu Espírito Santo possa se fazer presente aqui no meio do teu povo. Alegrando os corações de cada um que está aqui, Senhor. Que possam transmitir felicidade, aumentar o teu nome, a louvar. E fala, Senhor, aos nossos corações essa noite, com a tua palavra, com os louvores, que possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. Espírito nome do Senhor dessa noite. Vem dizer, Senhor amado, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Aleluia. Senhor, pra sempre Declaramos a
Senhor é bom e as misericórdias do Senhor dura para sempre. Esse é o momento de contrição, onde nós precisamos da misericórdia do Senhor em nossa vida. Isaías também, capítulo 59, do versículo 2 ao versículo 4. Aí 59, de 2 ao 4, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. A culpa do pecado quebra o nosso vínculo com o nosso Deus e a amizade que temos com Ele, e provoca a ira de Deus, mas graças a Deus é tão misericordioso, como diz a música, o Senhor é bom, que nos perdoa. Ele só quer que nós nos rendemos a Ele, confessarmos os nossos pecados. Senhor, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas culpas, aqueles nossos pecados que nem ainda veio à tona, Senhor, mas está no nosso pensamento, mas a gente não sabe. Também, Senhor, nós queremos pedir perdão por infringir, Senhor, as tuas leis, por transgredir, por às vezes negar, Senhor. Nós somos influenciados por esse mundo. E nós confessamos que tem sido uma luta, Senhor, o Senhor sabe disso. Tem sido uma luta constante, uma briga, Senhor. Mas o Senhor é Deus, o Senhor tem o poder de nos fortalecer com o Teu Espírito Santo, nos endurecendo contra as coisas desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a melhorar cada dia. Ajuda a ser mais fiel a Ti, Senhor, a testemunhar do Teu nome, livrando de todo o mal, Senhor. Nós te pedimos porque nós não conseguimos só, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus.
Continuamos em Isaías, no capítulo 66. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isso é uma visão do estado eterno da humanidade, de onde nós vamos estar com o Senhor. Essa é uma visão que Isaías teve do novo céu e da nova terra. E Deus só quer o homem do coração contrito, do coração arrependido. Essa noite nós temos a oportunidade de adorar Ele com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Possamos ser a cada dia mais generosos, Pai. Ele tem sido bondoso, não temos estado saudável. E temos vivido em abundância, Senhor, na medida daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Possamos estar sempre, Senhor, dispostos a doar, não somente na igreja, mas para com os demais irmãos
aqueles que necessitam, que a tua obra é lá fora, em todo lugar que formos, Pai. Possamos a cada dia deles, estarmos repartindo tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E em nome do teu Filho Jesus amado, eu te rogo, te glorifico e te bendigo nessa noite. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Louvamos ao Senhor por mais esse dia, né? Bondade dele, o cuidado dele. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós, no último domingo que estivemos aqui ministrando, a gente estudou o Salmo 126 e tratamos sobre a questão dos processos, né, de Deus na nossa vida, que sempre que Ele tem um propósito, existem processos que nós precisamos passar. E aí eu já estava estudando a respeito da vida de José, e nós vamos compartilhar hoje um pouco sobre esse jovem que passou por um processo até alcançar o propósito de Deus para a vida dele. Então, Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Todos acharam? Gênesis 37, do 1 ao 11. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Senhor, nós mais uma vez nos rendemos aqui em tua presença, sabendo que é pura graça tua para ministrar o nosso coração. Sabes o que precisamos ouvir? Eu louvo a ti, creio não nas minhas palavras, mas no poder da tua palavra. Essa palavra que chega no nosso coração, muitas vezes aliviando o fardo, muitas vezes também nos inquietando porque nos encontramos acomodados. Essa palavra que é capaz de mudar a nossa vida, que tem a chave para alterar o nosso destino. E eu quero te pedir, Senhor, essa noite de forma especial, fala no nosso coração. Precisamos tanto ouvir de ti, nós não queremos ser meramente religiosos e cremos na tua palavra como uma palavra viva, como uma palavra eficaz. Quero te pedir por cada um que o Senhor trouxe esta noite a este lugar.
por aqueles que nos assistem dos seus lares e que também ainda irão nos assistir, que também a tua palavra desça como um rio lavando a vida deles. Muito obrigado por tudo que tu tens feito e ainda vai fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, aqui a história de José, né, não é muita novidade para alguns já conhecem toda a história dele. E o tema da mensagem de hoje é o processo que nos prepara para o propósito, certo? Quando a gente lê essa história de José, vem algumas perguntas à nossa mente. Por que será que Deus não evitou que José fosse lançado numa cova por seus irmãos? Não evitou que depois José fosse vendido como escravo ali para a casa de Potifar? Não evitou que José fosse preso injustamente e nem que fosse esquecido na prisão por mais anos? Por que será que Deus não evitou isso? Por que ele permitiu? Será que Deus não estava com José? Será que Deus havia se esquecido de José? Muitas vezes nós pedimos a Deus que mude situações em nossa vida e nos entristecemos quando Deus não as muda. A verdade é que Deus não muda certas situações por um determinado tempo, porque Ele está usando essas situações para trabalhar a nossa vida. E lógico que quando a gente está passando por esse processo, nem sempre a gente compreende, né? Nem sempre a gente entende que faz parte do trabalhar dele. Mas Deus nem sempre vai mudar as situações, porque o propósito é mudar a nossa vida. Por não entender o agir de Deus, podemos pensar que Deus não estava trabalhando. Como com certeza em alguns momentos José se deparou com essa crise. Deus não evitou que José passasse por isso, amados, por todo esse processo, por dois motivos: transformação e preparação, para que José alcançasse o propósito, certo? Então, ele tinha que passar por esse processo. Até chegar a ser governador, Deus queria mudar algumas características de José, ia prepará-lo para enfrentar, para estar naquela posição. Um José despreparado não poderia ser governador, certo? Então, sabe, quando o oleiro está preparando o barro, o vaso, e no processo de preparar o vaso, ele também leva ali para o fogo, né, para aquecer. Então, essa preparação é que muitas vezes nós não entendemos, certo? Mas faz parte, o processo de Deus na nossa vida, e nós precisamos compreender. Então, o que Deus, com esse processo tão doloroso, quis tratar na vida de José? E eu trouxe aqui alguns pontos. Primeiro ponto que me chamou a atenção é a questão, eu acredito particularmente que José era orgulhoso. Então, o primeiro ponto que Deus quis trabalhar na vida de José era o orgulho. E é interessante, amados, que o primeiro passo para tratar o orgulho foi o poço. Então, assim, ele foi jogado no poço pelos irmãos, né? A gente não tem como ler, porque a história vai de 37 até o 44, se eu não estou enganado. Então, é longa a história, mas leiam a história de José. Mas o primeiro passo que Deus vai tratar é a questão do orgulho. Por que eu acho que José é orgulhoso? Aí, capítulo 37, verso 24. Acompanhe comigo. Quando ele foi lançado no poço, diz assim: e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Então, poço é o lugar onde Deus trata o nosso orgulho. É o lugar onde não temos o controle de nada. Não vemos saída a olhar para um lado, nem para o outro. No poço, o que se vê somente? Tem que olhar para cima, né? Se olhar para um lado e para o outro, você não vai ver nada. Então, foi o lugar onde Deus começou a tratar a vida de José. Por que José precisava tratar o orgulho, amados? Quando a gente lê o contexto, José era o queridinho do papai. Não é assim? Um filhinho, né? Tem um filhinho da mamãe. José era o filhinho do papai. Ele era querido, era o filho preferido, e a Bíblia deixa muito claro que ele era o filho preferido. Porque ele nasceu na velhice, era com Raquel, a mulher que ele mais amava, que o seu pai amava, né? Então,
porque ele trabalhou vários anos para casar com Raquel. Então José era aquela pedra preciosa aos olhos do seu pai. Era mimado, e é tanto que se destacou dos irmãos quando seu pai fez uma túnica colorida, que naquela época só os reis usavam e era símbolo de autoridade. Quando seu pai deu a José, um filho caçula, essa túnica, ele deixou ainda mais claro que José era o preferido entre os irmãos, certo? Então, nós como seres humanos, eu e você, nós sabemos disso. Se nós tivéssemos todo esse privilégio, a gente não ia se achar, né? A gente às vezes não tem nem isso, e a gente já se acha. Então, assim, com certeza, José se achava o máximo entre os irmãos, né? Era o filhinho querido. E aí, Deus tinha sim um propósito na vida de José, mas ele tinha que tratar algumas coisas. E começa por aí. Ele teve sonhos que, quando ele compartilhava com os irmãos, diz que os irmãos ficavam com raiva, tinham inveja. Então, tudo isso criou em torno de José essa questão do orgulho, né? E aí, lógico, José foi para ali, para aquele poço, começou pelo poço para Deus tratar. Quando José conta o sonho, os irmãos entenderam logo, né? Ele disse que os peixes de lenha, em outra versão diz isso, iam se inclinar, e ele diz: está dizendo que a gente vai se inclinar diante de ti? Depois ele fala do sol e a lua, todos compreenderam plenamente o sonho que Deus estava dando a José. E aí, né, diante de tudo isso, José, preferido do pai, José que tinha sonhos e revelação, e que Deus já estava mostrando o futuro, como será que José não se sentia? Mas aí, queridos, é interessante. Deus tem planos na nossa vida, propósitos, e Ele até fala muitas vezes antes, mas nós não estamos preparados às vezes para o processo, né? Entendendo que para chegar a governador, ele começou pelo poço. Então a primeira coisa que eu compreendo aqui é que Deus começou a tratar na vida de José o orgulho. A ele entender ali naquele momento que não tinha nada, que não tinha ninguém por ele, que ele dependia totalmente de Deus, né? E os irmãos, quem era para proteger pelo fato dele ser caçula, foi quem, até um certo pregador disse que ali, se fossem para a questão da justiça, ia ser todos presos, né? Era uma quadrilha, eles iam ser presos por ter formado uma quadrilha, por ter maltratado o irmão. Então, mas José começa por esse processo do poço. Então, mesmo que Deus tenha propósitos, e Ele tem, mas existe um processo de Deus na nossa vida. Primeira coisa foi o orgulho. Segunda coisa que eu compreendo, né, ao estudar, era a dependência que José tinha que ter de Deus, aprender a depender de Deus. E aí a gente vê aí capítulo 39, versículo 20. Nessa dependência de Deus, para onde foi que José foi? Para a prisão. Cada área a ser tratada era um lugar diferente. O orgulho no poço, dependência, prisão, certo? Então, capítulo 39, versículo 20, acompanhe aí comigo. 39, 20, diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Todos nós também sabemos, e quem ainda não sabe, leia todo o capítulo 37, José 39. José foi preso injustamente, né? Porque a mulher do seu senhor foi o contrário, ela assediava José, e o fato de José não ter aceitado, então ela armou contra José. Então José foi preso injustamente. E aqui, quando ele foi levado para a prisão, dessa forma, foi justamente para Deus ensinar ele que as coisas acontecem no tempo de Deus. Olha aí Gênesis 40, versículo 12 até o 14. Gênesis 40, passa só mais um pouquinho, do 12 ao 14. Sabe aqui, até aqui José ainda não entendia que as coisas é no tempo de Deus, que Deus faz como Ele quer. E aí José, como um bom brasileiro, tenta dar um jeitinho.
José estava preso e vai tentar negociar para sair da prisão. Olha aí, verso 12 ao 14. Então me disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, verso 14, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. José ainda não estava entendendo até aqui, que quando nós estamos na prisão, o tempo de sair da prisão é Deus quem determina. Não adianta tentar dar um jeitinho, né? Então, ele aqui estava nesse processo desse tratamento para entender e aprender a depender de Deus. Não dos seus recursos, não da sua sabedoria. Se José tivesse saído ali naquele momento da prisão, ia ser por causa dele. Era ele que tinha feito aquilo, era ele que tinha conversado com o copeiro, era ele, mas aí isso não aconteceu. José ficou ali na prisão, e olha aí verso 23 ainda do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Foi algo, gente, humanamente falando, não tinha nem como esquecer. Porque o copeiro tinha tido um sonho, tinha ficado muito abalado. José interpretou, e exatamente como José disse que ia acontecer, aconteceu em seguida. Então não tinha por que o copeiro ter esquecido. E aí nós precisamos entender isso, a questão da soberania de Deus, do tempo de Deus. Que até na prisão, enquanto estivermos lá, é o tempo que Deus determinou. Certo? Então, José até aqui ainda não tinha compreendido que Deus era o dono de tudo e que comandava o tempo. Mas é bom também quando nós entendemos que mesmo na prisão nós podemos prosperar. José não ficou ali de forma passiva, esperando as coisas acontecerem. A Bíblia diz que ele foi muito útil ali com seus amigos, cuidava dos outros presos, mesmo em situação difícil. José prosperava. O fato de José estar na prisão não significava a ausência de Deus, pois ele nem mesmo era tratado como outros presos. Veja aí capítulo 39, versículo 21 e 23. 39, 21 a 23. Diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Está até em Senhor maiúsculo, né? Então, mesmo na prisão, amados, o Senhor está conosco. Certo? Esse processo, a grande diferença para os que temem ao Senhor e passam por um processo para alcançar o propósito, é que o Senhor está conosco. Desde o poço, a escravo, a prisão, o Senhor está conosco nesse processo. E aí aqui nós vemos claramente, a Bíblia é muito clara, a gente não está aqui conjecturando, a Bíblia está afirmando, o Senhor abençoou José na prisão. Porque José, imagine um preso cuidando de outros presos, só a mão de Deus, né? Porque senão ele com certeza aprontava mesmo, ou fugia ele e abria para fugir, né? Então assim, mas José, ele tinha essa autoridade e o carcereiro confiava nele. Diz que o carcereiro não se preocupava com nada, porque José cuidava de tudo e a mão do Senhor era sobre José. Portanto, prisão é um processo de transformação e é um lugar onde aprendemos a depender totalmente de Deus e entender o tempo dele. Obviamente, José sofreu e sofreu muito, mesmo Deus sendo com ele, mas ele era humano. Passou por anos de sofrimento.
via sua vida mudar radicalmente de filho querido, preferido do papai, para escravo e preso no Egito. Sozinho, sem ter ninguém, sem família, né? E quantas coisas José teve que aprender ali naquele contexto. Era jovem, gente. Quando Deus começa esse processo na vida de José, ele tinha 17 anos. Então ele, era ainda um jovem, ele não tinha muita experiência, mas o Senhor começou a trabalhar a vida dele ali, em todo esse processo. Foram anos e anos de trabalho duro e transformação internas na vida de José. O rapaz da túnica colorida, que se tornou escravo, que agora se encontrava preso por ter se negado a deitar com a mulher de Potifar. Aquele José era um inocente na prisão. Então, imagine aí como ele deveria ser amargurado, né? Só graça de Deus para passarmos pelos processos e terminarmos bem. Só graça de Deus. Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós não entendemos os instrumentos do processo. A gente se revolta contra os instrumentos do processo. Quem foram os instrumentos do processo aqui na vida de José? Seus irmãos. Aqueles que eram para cuidar dele, que era para proteger, né? Eles são exatamente aqueles que jogam numa cisterna, que depois o vendem como escravo. Então, assim, se Deus, porque essa obra é o Espírito Santo que faz na nossa vida, certo? Não é humano. Isso aí não é humano, né? Isso aí a gente tem que compreender que é obra do Espírito. Se Deus não tivesse feito essa obra na vida de José, José tinha tudo para se tornar aquele homem bem revoltado. Concordam comigo? Por bem menos, a gente vê o povo aí matando não sei quantos, né? Ainda justifica que foi a criação, que é não sei o quê, que não tem, viu? Uma desculpa. Por bem menos, imagine José nesse contexto. Mas a gente vê como Deus, o Deus que tinha dado os sonhos a José quando ele tinha só 17 anos, como Deus cuida do coração de José nesse processo. E para mim essa é a grande diferença. Nós entendemos quando um sonho, um propósito vem de Deus, é porque Ele cuida do nosso coração no processo, porque é só Ele para cuidar de nós. E aí aqui a gente vê esse José, que tinha sonhos, mas que passou por processos tão dolorosos. Tenho certeza, amados, todos nós que estamos aqui, eles também que estão nos ouvindo, ainda vão nos ouvir. Pouquíssimos passaram por um processo tão doloroso, né? De abandono, de rejeição, e o pai não fazia a mínima, nem o pai sabia mais que ele estava vivo. Para ele, ou seja, estava entregue à própria sorte. A notícia que o pai tinha a respeito de José é que ele tinha sido morto, um bicho comeu e tudo, então nem o pai estava procurando mais. José estava só, numa terra estranha, como escravo, mas fazia parte desse processo de Deus na vida de José. E o plano, aquilo que ele colocou no coração de José, o sonho que ele trouxe, ia se realizar mesmo diante de todo esse processo. Passou por todo esse processo de transformação e preparação para só então viver o propósito. O propósito de Deus inicial era o palácio. Para ficar mais fácil de vocês aprenderem, né? Aí vem a questão da didática, são 3 P's, né? Então é poço, prisão e palácio, para ficar mais fácil de compreender. Porque abrindo aqui um parênteses, às vezes quando termina o culto a gente vai perguntar o que é que nós compartilhamos hoje, né? Depois do culto, a galera alguns já não lembram mais, né? Então aí para ficar mais fácil, são 3 P's, né? Poço, onde foi tratado o orgulho dele. Prisão, onde ele foi tratado a questão da dependência de Deus, para chegar ao propósito que era o palácio, onde Deus queria que ele chegasse. E aí a gente vê Gênesis 41. Abre aí sua Bíblia, Gênesis 41. Versículo 1, depois a gente pula para o versículo 9. Versículo 1 diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Olha aqui. Depois que José tentou negociar ali com o copeiro, que o copeiro esqueceu, passaram-se 2 anos, ainda José na prisão. Depois desses 2 anos, vamos lá para o versículo 9.
Faraó teve um sonho, e aí o que aconteceu? Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembrei-me hoje das minhas ofensas. Tipo assim, meu Deus, como eu esqueci José, né? Acabei de lembrar que eu estou aqui porque Deus usou a vida dele, trouxe a revelação do sonho, e ele disse: lembrei-me hoje da minha ofensa. Versículo 10: estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então, lógico, a gente lê esse versículo e acha que aconteceu, né? Foram 2 anos, um processo tão doloroso. Quando José já tinha esquecido e talvez até se conformado ali com aquela situação de chefe dos presos. Então o Senhor muda a história dele. Quando José se rende, quando José compreende que Deus tem seu tempo, sua forma, e fica esperando que o Senhor faça, a situação muda. Num dia que tudo parecia ser como qualquer outro dia, José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E a partir daquele momento a sua vida mudou novamente. Era o dia marcado por Deus para iniciar uma nova história na vida daquele homem. E me chamou a atenção aqui quando ele diz: vestes trocadas, nova aparência. E ali estava um novo homem. Era o dia determinado por Deus. A trajetória de José não foi tão simples e nem foi fácil. Foi jogado no poço, vendido pelos irmãos, quando ele tinha 17 anos, como a gente viu no capítulo 37, verso 2. Tinha ele 30 anos quando começou a reinar. Capítulo 41, verso 46. Entre o sonho e a realização, passaram-se 13 anos. Mas não foi 13 anos sentado, esperando, vendo o que ia acontecer, não. Foi 13 anos de processo doloroso. Um processo onde Deus estava tratando, transformando, mudando a vida de José. Então, mas o tempo de Deus, o kairós de Deus, sabe assim, o ágio de Deus, era aquele dia, aquela hora, o que Deus tinha determinado para que tudo acontecesse. José saiu de uma cova para ser escravo, depois foi para a prisão, e da prisão para governar o Egito. Da prisão ao palácio. Faraó viu que Deus era com José e entendeu que não havia pessoa melhor para governar o Egito naquela época do que José. Uma coisa que me chamou a atenção: o nome de José foi mudado por Faraó para Zefanete-Paneia, que quer dizer em egípcio salvador do mundo, preservador da vida. Olha aí, aquele jovenzinho de 17 anos, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, chega agora aos 30 anos de idade e até o seu nome é mudado. E o nome dele dava a entender ele como salvador do mundo, como preservador da vida. José agora é um novo homem, marcado por uma história de sofrimento e muitas mudanças, que chegou ao tempo em que Deus lhe havia preparado. Você já parou para pensar, meu irmão? Você já parou para pensar que o processo de Deus e que o nosso dia a dia, que às vezes é o normal, mas faz parte da trajetória que Deus traçou na nossa vida, faz parte do processo dele para trabalhar a nossa vida, esse processo de transformação, de mudança. Então, amados, nós devemos suportar esse processo de Deus. Ele tem um tempo diferente para cada um. Mas se Deus plantou um sonho no seu coração e no meu coração, não desanime, Ele vai cumprir. No tempo dele, não é no nosso, no tempo dele, mas Ele cumpre. Porque, como diz em Jó,
os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nem sempre vai seguir uma linha reta, ou um percurso que nós imaginaríamos. Às vezes a gente queria até desenhar, né? Por que não vai por aqui? Por que não faz assim, né? E tem momentos que a gente olha e diz, é sério? Parece que ficou mais distante daquilo que eu sonhei, que Deus planejou. Os planos de Deus, amados, não seguem um próprio processo humano nosso, mas nós precisamos ter esse coração de crer. Se foi Ele, se é ideia dele, Ele vai cumprir. Não sei onde você se encontra hoje nesse processo. Se no poço, Deus trabalhando o orgulho, se na prisão, onde Deus está trabalhando a dependência, a entender que o tempo é dele, e é horrível a prisão. Quando você, principalmente hoje, que nós queremos as coisas para ontem, né? Então, aguardar, esperar que as coisas sejam feitas no tempo de Deus nem sempre é fácil. Ou alguns, dependendo da área da sua vida, você já chegou no palácio, tinha sonhos que já se realizaram. Independente de que nível você esteja, a palavra de Deus para nós essa noite é: deixe Deus no centro, certo? Seja no poço, seja na prisão, seja no palácio, deixe Deus no centro. Não tire, amados, Deus do centro da sua vida. Que nós possamos compreender que quando Ele nos alcançou, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então Ele nos escolheu com um propósito específico, e nós precisamos entender isso. Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas tem o seu processo. E eu quero encerrar com um poema que, acho bem interessante. Quando falo em processo, sempre me lembra a questão da metamorfose da borboleta. E é um poema sobre isso, sobre a borboleta. Diz assim: sou como uma borboleta na crisálida em constante metamorfose. As transformações são doloridas, pois nos tira da zona de conforto para nos conduzir para o novo. O desconhecido é assustador, porém necessário. Afinal, chega um momento da vida em que não nos cabe mais as mesmas roupas, os velhos hábitos. A transformação, ainda que dolorosa, é uma possibilidade de preservação da vida. Entre dores e anseios, vivo o silêncio na expectativa pelo grito de liberdade. Já sinto minhas asas se formarem, não importa o tempo nem as adversidades, pois a minha essência é a mudança e o meu destino é o voo. Somos borboletas de Deus. Passamos pelo apertado e sufocante casulo, mas a metamorfose nos transforma em seres ainda mais belos. Amém, amados? Segura as pontas, né? O propósito é terminarmos melhor, mais bonitos, mais belos. Não morra como um lagarto. Deixa Deus trabalhar. Aguarda o processo. E enquanto espera, enquanto aguarda, vá fazendo aquilo que o Senhor lhe colocar para fazer. E com certeza a boa mão dele vai ser sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Os processos não são fáceis, mas faz parte. Todos nós, quanto mais o Senhor tem um plano na nossa vida, mais o parafuso aperta. Vocês sabiam disso? Sabia? Ele já disse isso, né? Nós passamos por processos mesmo, até de fase. Com certeza José, quando estava como escravo, ele deveria pensar: pronto, pior fase da minha vida. Mas não foi, ele ainda foi preso, né? Ainda passou por uma fase muito pior. Quando ele talvez como escravo pensava que já ia para o palácio. Não, ainda tem ainda algo para tratar. Então, o Senhor trabalha. Mas sabe o que eu acho lindo do nosso Deus? Como um cirurgião perfeito, Ele usa o bisturi na medida. Ele não tira o que não precisa tirar, mas aquilo que precisa tirar, Ele tira perfeitamente. Então, poço não é para nos matar, prisão não é para nos matar, faz parte do processo. É para a gente chegar no palácio muito melhor, certo? Homens e mulheres que amam mais ao Senhor, que foram lapidados, que ao invés de se tornarem amargurados, ressentidos, pior, se tornar melhor. O processo da borboleta, ela termina muito mais linda, né? Do que como começa.
E é esse o propósito de Deus na nossa vida, queridos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir que Jesus faça isso na nossa vida e nos ajude a compreender que esse processo, mesmo que doloroso, mas faz parte. E precisamos da graça dele para não desistirmos. Vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti essa noite. Todos nós compreendemos que é pura graça Tua. Senhor, cada processo da vida, não sei como meus irmãos que estão aqui se encontram, não sei em que fase eles se encontram, também não sei como aqueles que estão nos ouvindo, ainda irão nos ouvir, se encontram, mas Tu és o Deus presente, o Deus realmente que conhece a nossa vida, que Te pedimos essa noite, nos ajude nesse processo, a bem dizer o Teu nome, que em cada fase da nossa vida, Senhor, nós possamos Te glorificar, que em cada nova etapa o Teu nome seja glorificado na nossa vida e possamos sair homens e mulheres melhores que agradem a Ti. Que aqueles que se achegarem a nós percebam que passamos por um processo, mas que esse processo não nos endureceu, não nos deixou pessoas ressentidas, mas esse processo nos amoleceu, quebrantou o nosso coração, nos tornou mais parecidos contigo. Faz assim na nossa vida, nós dependemos de Ti. Senhor, essa obra só o Teu Espírito pode fazer. Por natureza, nós somos ressentidos, nós endurecemos. Só o Teu Espírito pode amolecer o nosso coração. E eu Te peço, nos ajude a chegarmos no propósito definido por Ti, de forma realmente a bendizer o Teu nome. E quando também estivermos no palácio, Senhor, que o nosso coração continue Te bendizendo, como foi com José. Que o nosso coração continue Te louvando. Que o nosso coração lembre de tudo que passamos, não com ressentimento, mas entendendo que fez parte desse processo. Cada pessoa que o Senhor usou para nos lapidar, para nos preparar, foi o Senhor, assim como José disse dos seus irmãos. Não foram eles que lançaram no poço, não foram eles que venderam José, mas o Senhor estava em toda essa história. Não nos deixe esquecermos. Nós não queremos mudar o foco e acabar, Senhor, nos ressentindo com instrumentos que o Senhor usa para trabalhar a nossa vida. Tem misericórdia de nós, nós Te clamamos essa noite, porque dependemos de Ti. Nos ajude cada dia mais. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados.